Olá, mais que um prazer, uma honra ter de Deus a graça de poder compartilhar com você alguns minutos do seu tempo. E desde já, eu quero te pedir encarecidamente que compartilhe os nossos vídeos e deixe seu like, se inscreva no canal. Você é um elo importantíssimo para que a gente consiga chegar aí aos 1000 inscritos e a partir daí conseguir monetizar o canal, tá bom? E, poxa, eu tenho um amigo que tá precisando ouvir essas coisas. Manda para ele, tá bom? Talvez você já tenha passado das etapas que a gente tem formalizado aqui, através de conversações, mas existem pessoas que ainda não chegaram na etapa de excelência igual você. Então, quem sabe esse amigo seja salvo, Desista de cometer suicídio, desista do auto-boicote, desista de destruir a vida de alguém, desista de desistir da vida e tome atitudes que sejam atitudes de salvação, tá bom? Eu quero convidar você, porque assim, às vezes as pessoas, elas até se simpatizam com a mensagem do Evangelho, porque na primeira instância o Evangelho é uma mensagem de paz, de bênção, de salvação, é uma coisa gostosa e na teoria até fácil de se cumprir, porque o Evangelho, na minha opinião, o verdadeiro Evangelho, ele tem 3 pilares, que é: ama a Deus acima de todas as coisas e ame a você mesmo, para que você tenha um parâmetro para amar o seu próximo como você se ama. Essa é a estrutura que move o Evangelho. Se você não amar a Deus, você está fora do Evangelho, sobretudo, tá? Às vezes você ama a Deus numa postura igualitária a algum interesse de âmbito pessoal. Então, tá fora. Então, ame a Deus acima de todas as coisas. E às vezes você até ama seu próximo, mas ainda não aprendeu a se amar, talvez nem se conheça. Então é preciso um autodescobrimento, uma autoaceitação, uma renovação interior para que se tenha paz consigo mesmo e se conheçam as possibilidades, Se conheça, na verdade, as possibilidades que você tem de ampliar os horizontes da introjeção mental ou daquilo que é externo, que vai atingir outras pessoas. Então, e depois que você cumpre o mandamento de se amar, você delibera a mesma porção de amor para que o outro esteja tão bem quanto você, ainda que o outro esteja por períodos em trevas, Então, ou independentemente se ele vai se salvar ou não, o amor que você sente por você, você delibera para o outro para que o outro, para que isso lhe sirva ou de âncora para se salvar, ou até mesmo de tropeço, porque ele não vai poder dizer diante de Deus naquele grande dia que não houve uma atitude de amor em direção a ele para que ele se solte ou se soltasse das amarras, das prisões, que a consequência dos nossos pecados, impõe sobre a gente. E como eu disse agora há pouco, muita gente é simpatizante do Evangelho, mas não sabe de fato o que é Evangelho. Então eu quero começar a falar de Evangelho com você, e Evangelho de verdade, tá? Eu não quero falar das alegorias e dos absurdos que a gente tem visto por aí, não. Eu quero falar de Evangelho de verdade. E Evangelho de verdade, ele começa nesses 3 pilares: ama a Deus acima de todas as coisas, ame a você mesmo e delibere esse mesmo amor para o teu próximo. Ponto. A partir daí, na existência, você vai construir a história. Qual história? A sua, que é apenas um fragmento de um plano maior, que é o plano de Deus
para que a humanidade um dia chegue a merecer esse título, né? Hoje eu não posso chamar a humanidade de humanidade, porque nós somos, isso eu estou falando de modo global, incluindo todos os homens, independentemente de gêneros, da face da terra. Nós somos verdadeiros animais, né? A gente é violento, a gente trai, a gente engana, a gente mente, a gente faz fofoca, a gente destrói, a gente inveja. E no âmbito político, uma desonestidade, uma coisa maligna, uma malignidade que toma posse do cerne dos que estão no poder, de maneira que eles se tornam estelionatários, destruidores de sonhos, de gerações futuras, né? Construidores de histórias perversas. Então, no sentido geral, nós não conseguimos ainda chegar a de fato merecer esse título de humanidade. Mas Deus, através de Jesus, Ele quer produzir no ser humano essa graça, essa misericórdia, essa grandeza que vem a partir dele, de você ser chamado filho de Deus e filho de Deus humano, tá certo? Você, homem, ser chamado de filho de Deus assim como Jesus. Então, vamos dar um pause aqui e vamos falar agora um pouco sobre a história de Jesus. Na verdade, há muitas coisas para se falar sobre Jesus e até mesmo de cunho bem complexo, mas eu quero apenas externar aquilo que de fato importa para que você entenda o Evangelho, tá bom? Então, para mim, certas implicações não serão citadas, mas o que eu entendo e que eu aprendi através da palavra e que o próprio Espírito Santo ele vai te guiando e dando luz ao entendimento, à busca pelo conhecimento, à busca pela sabedoria, e ele mesmo esclarece como o sol de meio-dia na tua alma, no teu entendimento, no teu cerne, o que de fato importa para que se viva o verdadeiro Evangelho. E eu quero começar a ler com você, porque você precisa aprender de algum lugar, tá certo? Eu quero começar a ler com você as Escrituras, tá bom? Com certeza você tem um exemplar da Bíblia aí na sua casa. De repente, mas eu sou kardecista, eu sou budista, eu, sei lá, sou de alguma crença, de alguma filosofia panteísta, agnóstico, ateu, não importa. Independente da tua crença filosófica, espiritualista, independente do que você hoje tem construído como religião, eu não estou te apresentando religião evangélica. Estou te apresentando o Evangelho, tá bom? E a partir do momento que você caminhar aqui com a gente, você vai entender e descobrir que, de fato, tantos elementos que colocaram como alegoria, sabe? E tantos panos de fundos que colocaram, que a cena principal desse cenário histórico, antropológico, acabou sendo ofuscado. Mas ainda há gente na Terra, acredite nisso, ainda há muitas pessoas na Terra que pregam o verdadeiro Evangelho. E eu quero começar com você lendo as Epístolas de João. Se você não tiver o exemplar aí na sua casa, aí na Bíblia de papel, né, que eu sou década de 90, gosta de papel, né? Então assim, ó, na sua casa, tu vai aqui, ó, no índice, se você tiver um exemplar de papel, ó, e ele vai te falar aqui, ó, o Velho Testamento, não é do nosso interesse por enquanto, e o Novo Testamento, tá bom? Aí você vai lendo aqui as ordens, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, né, Romano, 1 Coríntios, não é Coríntias não, hein, pessoal de São Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Só um esclarecimento, ó, Romanos, tá? Por exemplo, é um título que se dava ao pessoal da Itália, né? Aquilo que hoje a gente chama de Itália, com algumas alterações geográficas, mas eram os romanos, né? Que logo depois o Império é destruído e fica ali a Igreja Católica Apostólica Romana como uma extensão do braço desse império, né? Ou das pernas desse império aí. Tá bom? Coríntios era uma região, né? Gálatas, que eram a igreja, né? As igrejas que estavam na Galácia, os Efésios, que estavam em Éfeso, que eram regiões mais ou menos ali da Grécia. Colossenses, né? Então são nomes, na verdade, referência, como falar assim, brasileiro, que é do Brasil, né? Colossenses, que era de Colossos, Tessalonicenses, que eram de Tessalônica. Aí tem aqui algumas cartas também, se você continuar lendo, direcionada a pessoas específicas, como 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Aí temos depois a carta aos Hebreus, que é uma carta direcionada aos irmãos judeus mesmo, né, de natureza. Aí temos uma carta a Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Aí vem agora o que é do nosso interesse. 1 João, 2 João, 3 João. Na verdade é 1º, 2º e 3º porque são cartas, né? Primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. E para onde iam essas cartas? Iam para as igrejas, né? Elas eram multiplicadas, né? Era escrito em papiro, né? Ali manualmente, e aquilo se multiplicava com várias cópias e isso era deliberado para as igrejas da época, né? Aí depois aqui, só para finalizar, nós temos Judas, dá uma olhada aí, e não é Judas o traidor não, Judas o Iscariote não, tá bom? É um outro Judas. Eu sei que talvez você tenha uma implicação aí por causa do nome, mas esse aqui era gente boa, tá bom? E Apocalipse, que foi escrito também por João, tá certo? Mas aí a gente fala sobre esse assunto numa outra ocasião. Hoje, pra gente, o que vai importar é 1 João, 2 João e 3 João. Por que, Jackson, que eu vou começar por aqui e não começo, então, dentro dessa divisão aí de Velho e Novo Testamento, por que eu não começo em Mateus, Marcos e Lucas, João e aí Atos dos Apóstolos, que é onde a igreja ela começa, né, a fazer, né, a ampliar, né, o evangelho na terra? É muito simples, porque os evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus a partir do nascimento. Contam os milagres, os feitos, o sacrifício na cruz, a ressurreição e o nascimento da igreja. Porém, existem, até porque, gente, nosso mundo, principalmente aqui ocidental, a gente já é cristianizado. Não tem uma pessoa, por exemplo, no Brasil, que já não tem ouvido de alguma maneira o evangelho, ainda que deturpado, ainda com alegorias, ainda que com crendices. Mas todo mundo sabe, desse Brasilzão de meu Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Crendo ou não, mas tendo isso como apenas um conto histórico ou não. A quem é Jesus Cristo? Rapaz, aquele cara lá que disse que era Filho de Deus, tem até uns livros lá que foram juntados, né, que se transformou num só. Se é verdade ou não, se você crê ou não, mas com certeza você já sabe. Então eu quero poupar você de perder esse tempo falando de coisas que a sua cabeça já sabe. Eu quero falar com você de como você encontrar paz, aceitação própria, equilíbrio, transformação de caráter, transformação no processo mental. Mas para isso eu não preciso de religião, né? De repente você esteja falando isso, eu não preciso de religião
para poder ter aceitação própria, para poder ter paz. Tudo bem, tudo bem, passa a página. Mas há alguém que esteja nesse momento, nesse exato momento, ainda que tenha crenças espiritualistas, filosóficas, mas que ainda nisso tudo, né, em toda a busca que tenha feito ao longo da consciência de que precisa se conectar com algo superior, ainda assim se encontra vazio e já com desistência na existência e desejando morrer, para que porventura haja um plano pós-morte, ele possa experimentar de uma coisa diferente, ainda que seja ruim. Então, é com essa pessoa que eu estou falando, tá bom? E eu preciso da tua ajuda, volto a frisar, para que se você já passou dessa etapa, envie esse vídeo para outras pessoas, ok? Bem, vamos começar? Primeira carta de João, tá certo? Capítulo 1, versículo 1. Vou só especificar uma coisa aqui antes de começar. Capítulo é sempre o início, tá? Como se fosse um livro mesmo. Capítulos, né? Vários capítulos. Eles normalmente tematizam a história ou o texto, né? E versículos são subdivisões que facilitam a memorização, caso você... eu preciso lembrar daquele pedacinho ali, aquele pedacinho que você vai memorizar e precisa lembrar, é um versículo, né? Um fragmento do texto. É fato que às vezes essa subdivisão de capítulos e versículos às vezes atrapalha, porque se você começar em determinado texto que ele dependa do entendimento do texto anterior, às vezes fica meio... E como é que eu entendo isso aqui? É porque o elemento que faz conexão e dá sentido ao texto que você pegou para ler ali está no texto anterior. Então sempre que você for ler e se desalojar, né, dos empecilhos do dia a dia e sentar para ler ou ouvir a palavra, pega do primeiro capítulo em diante. Sempre assim, vai. Faça tempo para isso, tá bom? Você vai se purificar ao longo do caminho, porque as escrituras têm antídoto que desintoxicam a alma das imundícies da existência. Guarda isso no teu coração.